Bom dia, mais uma manhã e eu quero compartilhar com vocês um trecho, um texto da palavra que nesses dias eu tenho meditado. Se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 12, no versículo 5. É um texto conhecido por muitos e o que me saltou aos olhos é aquilo que Deus fala com Jeremias. Mas assim, para que a gente possa entender, compreender um pouquinho mais, essa situação, essa circunstância em que Jeremias recebe essa palavra, essa orientação de Deus, tem muito a ver e tem muita semelhança com os dias em que vivemos. Jeremias, então, nessa época em que ele estava tendo essa conversa, né, essa audiência com Deus, o povo de Israel, de Judá, tinham muitos problemas, muitas dificuldades econômicas, estavam sendo escravizados, né, por povos inimigos, sempre nessa eminência de guerras, problemas de questões morais, espirituais, sociais, éticas e familiares, que os próprios familiares não se entendiam. E você, ao ler esse texto como um todo, no capítulo 12, você vai entender o próprio Deus falando para que Jeremias não tivesse muita contato com os próprios parentes, né, que estavam com dificuldades morais também e éticas. Mas o que me chama a atenção é que esse texto, esse versículo é um texto, é um versículo motivacional. Quem já não procurou na palavra de Deus, na Bíblia, um texto para receber uma motivação, uma carga de incentivo, um renovo, um ânimo, né? E é interessante porque nos dias de hoje o que mais se vê no YouTube, por aí nas empresas, até mesmo profissionais em empresas trabalham só nesse ramo, coaches, né? A questão da motivação, de motivar a sua equipe, de motivar pessoas, de motivar até mesmo a questão do cônjuges, aquelas terapias para casais e por aí vai, é uma imensidão. Não quero questionar a validade ou o trabalho de ninguém, mas o que eu quero salientar é que tudo isso já existia lá atrás. Deus criou tudo isso aí e Ele mesmo já era um motivador do seu povo, um motivador dos seus profetas, um motivador daqueles que o seguem, daqueles que o amam, daqueles que buscam servi-lo, que entregam as suas vidas para que o reino seja estabelecido sobre a terra. E esse texto, Deus está, de alguma forma, trazendo uma palavra. No início você vai ver que é de confrontamento, porém você vai ver que há uma motivação, abrindo os olhos de Jeremias, falando: olha, preste atenção, que as coisas não são bem assim como você está me falando. E isso serve para mim e para você nesses dias. Preste atenção. E há alguns pontos aqui que eu quero comentar contigo. Então vamos ler o texto. No capítulo 12, no versículo 5, fala assim: ora, Jeremias, se te propusestes a correr com os seres humanos e te cansaste, como poderá competir com cavalos? Se tropeças, mesmo em terreno firme e seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão? Esse versículo é muito interessante, é muito rico de se você parar e começar a analisar. O Senhor, de forma alguma, Ele está falando que você... eu só acredito que o homem pode correr mais do que um cavalo, porque que não é impossível, porque a palavra diz que Elias correu mais do que o servo e passou ele que estava com a carruagem, né? Ele tem esse texto lá
em Reis, né? Mas aqui Deus estava trazendo abrindo os olhos de Jeremias para uma possível situação, ou até mesmo para o momento em que eles estavam vivendo. Ele estava fazendo uma questão de... É lógico que o homem e o cavalo têm se colocando em questão de força, e aqui ele fala em correr. Se você cansa, se propõe a correr com homens, imagine quando você tiver que correr com cavalos. É lógico que a proporção da força de um cavalo e de um homem é totalmente diferente. Porém, o que Deus estava tentando, e aqui eu entendo e recebo como orientação de Deus, é que os desafios são sempre maiores. Se hoje eu não consigo fazer aquilo que eu me propus a fazer, quem dirá daqui a algum tempo, quando eu vou precisar de uma força maior, eu vou precisar colocar mais talento, eu vou ter que colocar mais capacitação, eu vou ter que colocar mais força, mais vigor. E eu vejo Deus falando: se você se cansa agora com homens que teoricamente têm o mesmo nível de conhecimento, de capacidade, de força contigo, imagine quando você tiver que fazer algo em que você esteja em desvantagem. Eu vejo Deus falando: hoje você está compatível, ou caminhando com pessoas que têm um mesmo nível que você. Mas chegará um momento em que você vai ter que combater o bom combate com pessoas ou com situações que você vai estar em desvantagem, né? E isso ele usando a questão dos cavalos. Então pense bem, se hoje você está reclamando da situação, ou você está vendo que as suas dificuldades frente a uma situação, analise ela, para que você veja que de repente você está reclamando, mas você tem toda a capacidade de vencer essa situação. Porque chegará um momento, e isso vai chegar, em que você vai estar em desvantagem. Mas eu já comento o que fazer quando você estiver em desvantagem. E depois, na sequência aqui, o Senhor fala: se você tropeça mesmo no terreno firme e seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão? Aqui ele fala: hoje as condições te propiciam a vencer algumas lutas, a passar por essas dificuldades, mas chegará o momento em que você vai estar em condições adversas. Hoje você está num terreno firme, em um local em que você conhece, em um ambiente em que você está adaptado. Porém, chegará um momento em que nós seremos colocados em ambientes desconhecidos, em ambientes desfavoráveis. Por isso que ele fala: hoje você está num lugar firme e seguro, mas quem dirá quando você estiver nos matagais do Jordão? Ou quando você estiver num ambiente hostil, trazendo para a nossa realidade, num ambiente em que você vai ter que ganhar o seu local, seja profissional, seja na questão emocional, de relacionamentos, seja lá como for, você sabe o que eu estou falando. Então entenda, hoje nós podemos até reclamar, podemos questionar Deus, mas nós precisamos entender que ainda nós estamos num ambiente, num local onde a nossa força está emparelhada com outras pessoas, com outras situações, e o nosso ambiente ainda não estamos em ambiente de desvantagem. Mas quem sabe num determinado momento pode acontecer que nós fiquemos em desvantagem de força, em um ambiente desfavorável. Mas a grande sacada de tudo isso é que quem está falando com ele é Deus. E eu vejo isso como o diferencial. Se Deus está falando para você: ora, se você está cansado correndo com homens, imagine quando tiver que chegar com cavalos. Se você está cansado num ambiente, se você está achando que está desfavorável nesse ambiente em que você está em terra firme, imagine quando você estiver num ambiente desfavorável. Porém, eu que quero te colocar num nível diferente.
Eu, Deus Todo-Poderoso, quero que você suba de nível, que você evolua, que você cresça, que você saia do local onde você está e vá para uma terra, para um local, para um novo ambiente, para um novo desafio. Eu estou contigo. No momento em que você chegar a ter que correr com cavalos, eu estarei contigo, se esse momento for necessário. No momento em que você precisar passar por matagais, por lugares que você esteja em desvantagem, eu estarei contigo, porque há um propósito nisso. E Deus, falando isso para Jeremias, eu creio que o ponto-chave desse texto. Nada mais do que Deus estava falando com o profeta. Imagine você questionando ou se queixando para Deus e Ele falando, viu, mas os planos que eu tenho para você é de desafio. Quando você vencer e estiver numa zona de conforto, eu vou te desafiar a sair dela e a vencer mais um nível na sua vida, a subir mais um degrau na sua busca, seja ela qual for, para que você possa alcançar o alvo desejado. Entenda, Deus já era um motivador de pessoas, de projetos, há milhares de anos atrás. E Ele continua desejando motivar eu e você a conquistar sonhos, projetos, a subir de nível, a sair da zona de conforto, a buscar novas experiências, sempre com Ele. Porque se Ele propõe o desafio, Ele estará conosco para nos sustentar, para que nós possamos alcançar o alvo e cumprir o nosso propósito. Deus te abençoe, uma boa semana a todos. Tchau.